Você já sentiu que sua fé na presença real de Jesus na Eucaristia estava fraca, como se algo faltasse para transformar aquele momento da missa em um verdadeiro encontro com o sagrado? Você já se perguntou por que alguns santos viviam a Santa Missa como um êxtase, enquanto você, às vezes, sente como se fosse apenas mais um ritual? Padre Pio tinha um segredo. Um segredo tão simples que cabe em apenas 3 palavras, mas tão poderoso que fazia o céu se inclinar sobre a terra toda vez que ele celebrava a Eucaristia. Durante cada Santa Missa, algo extraordinário acontecia. O tempo parava. As pessoas sentiam uma presença avassaladora. Lágrimas brotavam sem controle. O próprio Padre Pio se transfigurava diante do altar, como se Cristo mesmo estivesse ali, visível e palpável. E tudo isso acontecia porque ele pronunciava 3 palavras simples no silêncio do seu coração. 3 palavras que tocavam diretamente o coração de Deus. Essas 3 palavras não são uma fórmula mágica que você repete mecanicamente esperando milagres instantâneos. Elas são muito mais profundas do que isso. São um caminho, um estado de alma, uma transformação completa da maneira como você vive a Eucaristia. Quando o Padre Pio as pronunciava durante a consagração, não estava apenas dizendo palavras, estava entregando sua alma inteira, estava morrendo e ressuscitando com Cristo, estava se tornando um com o crucificado. Os que participavam de sua missa diziam que nunca mais conseguiam assistir a outra celebração da mesma forma. Algo mudava para sempre. O véu entre o céu e a terra se rasgava, e eles conseguiam vislumbrar, mesmo que por instantes, a realidade do Calvário se renovando ali, naquele altar, naquele momento. E você também pode experimentar essa transformação. Essas 3 palavras podem mudar completamente a forma como você vive sua fé, como você participa da missa, como você se aproxima de Deus. Mas antes de te revelar esse segredo que transformou a vida de milhares de pessoas ao longo de décadas, preciso que você entenda algo muito importante sobre o ensinamento de Padre Pio. Ele não ensinava essas palavras como quem passa uma receita ou um truque espiritual. Padre Pio vivia essas palavras com cada fibra do seu ser. Quando ele elevava a hóstia consagrada durante a missa, suas mãos tremiam, lágrimas caíam sobre o corporal, seu rosto se contorcia de dor e de amor ao mesmo tempo. Não era teatro. Era a realidade mística de alguém que verdadeiramente via Jesus ali, presente, vivo, sofrendo e amando até o fim. Para ele, cada missa era o Calvário se repetindo. Cada consagração era a cruz sendo erguida novamente. Cada comunhão era o encontro íntimo entre 2 corações, o coração ferido de Cristo e o coração ardente do homem que o ama sem reservas. E essas 3 palavras eram a ponte que conectava esses 2 corações, que abria as portas do céu e fazia o amor de Deus descer sobre a terra de forma tangível e transformadora. A promessa que eu faço a você agora é esta: se você compreender essas 3 palavras e começar a vivê-las verdadeiramente durante a Santa Missa, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você não verá mais a Eucaristia como um símbolo distante ou como um momento de obrigação religiosa. Você a verá como ela realmente é, o coração pulsante de Cristo batendo diante de você, o sangue do Cordeiro sendo derramado por amor a você, o sacrifício supremo sendo renovado para a sua salvação. Padre Pio dizia que o mundo poderia viver sem o sol, mas não sem a Santa Missa. E ele sabia disso porque experimentava, em cada celebração, o poder transformador desse encontro. Agora chegou a sua vez, mas é preciso que você esteja disposto a mergulhar fundo, a abrir seu coração completamente, a deixar que essas 3 palavras não fiquem apenas nos seus lábios, mas desçam até a profundidade da sua alma e a incendeiem com o fogo do amor divino. A primeira palavra que Padre Pio pronunciava no silêncio do seu coração durante a Santa Missa era simplesmente creio. Pode parecer óbvio demais, simples demais, mas espere. Esse creio não era uma afirmação superficial ou um assentimento intelectual. Era um mergulho no abismo da fé mais radical e absoluta. Quando Padre Pio dizia creio diante da hóstia consagrada, ele estava dizendo: creio que aqui está Jesus Cristo, vivo, real, presente de corpo, sangue, alma e divindade. Creio mesmo quando meus olhos veem apenas pão. Creio mesmo quando minha razão tenta me convencer de que isso é impossível. Creio mesmo quando o mundo inteiro duvida.
Creio porque o amor vai além da lógica, e a fé enxerga o que os olhos carnais não conseguem ver. Essa fé não era passiva, era uma escolha diária, um combate espiritual constante. Padre Pio sabia muito bem que o demônio trabalha incansavelmente para destruir a fé na presença real de Jesus na Eucaristia, porque essa é a fonte de toda a vida cristã. Por isso, ele repetia interiormente, especialmente durante a consagração, mesmo quando sentia dúvidas ou aridez: creio, Senhor, ainda que tudo em mim vacile. Ele sabia que a fé verdadeira não depende de sentimentos ou de consolações espirituais. A fé verdadeira é uma decisão firme de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra você. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando a escuridão parece envolver sua alma. E aqui está o segredo. Quanto mais você afirma sua fé na presença real de Jesus na Eucaristia, mais essa fé se fortalece. É como um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Cada vez que você vai à missa e diz do fundo do coração: creio que Jesus está aqui, vivo e real, você está construindo uma fortaleza espiritual que nenhuma tempestade poderá derrubar. Cada vez que você se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento e declara: creio, mesmo sem entender completamente, você está tocando o coração de Deus de uma forma que poucos conseguem imaginar. Padre Pio comparava a fé na Eucaristia com a fé de Maria no momento da encarnação. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia o Filho de Deus, ela não entendeu como isso seria possível. Ela era virgem. Pela lógica humana, aquilo era impossível. Mas ela não deixou que a razão bloqueasse a fé. Ela simplesmente disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne no seu ventre. Da mesma forma, quando você está diante da hóstia consagrada e diz creio, você está fazendo o mesmo ato de fé de Maria. Você está permitindo que Cristo se torne presente de forma real e transformadora na sua vida. Você está dizendo sim ao mistério que vai além de toda a compreensão humana. E Deus responde a essa fé. Ele não fica indiferente quando uma alma o reconhece verdadeiramente presente na Eucaristia. Ele derrama graças extraordinárias. Ele cura feridas profundas. Ele transforma corações de pedra em corações de carne. Então, a partir de hoje, quando você for à Santa Missa, faça como Padre Pio fazia. Antes mesmo da consagração, prepare seu coração. Olhe para o altar e diga interiormente, com toda a intensidade da sua alma: creio, Senhor. Creio que em instantes o Senhor se tornará presente aqui de forma real. Creio que este pão será transformado no seu corpo. Creio que este vinho será transformado no seu sangue. Creio, ainda que eu não mereça. Creio, ainda que eu não compreenda. Creio porque o Senhor é fiel e suas promessas são verdadeiras. Repita isso quantas vezes for necessário. Não tenha vergonha de falar com Jesus como se ele estivesse ali na sua frente, porque ele realmente está. E quando você fizer isso com sinceridade, algo extraordinário começará a acontecer. Você começará a sentir sua presença de forma mais viva. Você começará a experimentar a missa não como um ritual distante, mas como um encontro pessoal e íntimo com o Deus vivo. Sua fé deixará de ser uma ideia abstrata e se tornará uma experiência real, palpável, transformadora. E isso é apenas o começo. A segunda palavra que Padre Pio pronunciava no coração durante a Santa Missa era amo. E aqui entramos no território mais profundo e mais incendiário da experiência eucarística. Porque uma coisa é crer que Jesus está presente na Eucaristia. Outra coisa, completamente diferente, é amá-lo verdadeiramente ali. Padre Pio não tinha apenas fé intelectual na presença real. Ele ardia de amor por Cristo presente na hóstia consagrada. Para ele, o altar não era um lugar qualquer. Era o Calvário renovado. Era o monte onde o amor de Deus se manifestou de forma mais radical e definitiva. E ele vivia cada missa como se estivesse aos pés da cruz. Como se estivesse recebendo nas mãos o corpo ensanguentado de Jesus, como se estivesse bebendo do cálice onde o sangue redentor ainda estava quente. Por isso ele chorava durante a consagração, por isso suas mãos tremiam ao elevar a hóstia, por isso ele levava horas para celebrar a missa, porque seu coração estava completamente absorvido pelo amor, consumido pelo fogo divino que ardia naquele encontro. O amor de Padre Pio por Jesus na Eucaristia não era sentimental ou superficial. Era um amor crucificado. Era o mesmo amor que levou Cristo à cruz. Era o amor que se dá completamente, que não retém nada, que se oferece até o fim.
Ele dizia: no altar, sou unido a Jesus na dor e no amor. Sofro com ele e por ele. Isso significa que Padre Pio não via a Eucaristia apenas como um momento de consolação espiritual, mas como um momento de união profunda com o sofrimento redentor de Cristo. Ele sabia que amar verdadeiramente significa estar disposto a sofrer por amor. Significa carregar a cruz junto com o amado. Significa deixar que o sangue do Cordeiro circule no seu próprio coração, purificando, queimando, transformando tudo. E durante a comunhão, sua alma se inflamava numa chama silenciosa. O amo, que ele pronunciava interiormente, se unia ao amo de Cristo no madeiro. E assim, a Eucaristia se tornava o encontro de dois corações que ardem, o de Deus que desce em humildade absoluta e o do homem que se entrega em amor total. Antes de te revelar a terceira palavra, eu preciso fazer um pedido. Se você está sentindo que este ensinamento de Padre Pio está tocando seu coração, se você acredita que essas palavras podem transformar sua vida da mesma forma que transformaram a vida de tantos devotos ao longo de décadas, eu quero que você faça algo muito simples agora mesmo. Escreva nos comentários: estou pronto para essa bênção. Não deixe para depois. Faça agora. Porque quando você declara publicamente que está aberto para receber as graças que Deus quer derramar sobre você, através deste ensinamento, algo espiritual acontece. Você está fazendo um compromisso. Você está dizendo que não quer apenas ouvir, mas viver. E se inscreva no canal para continuar recebendo esses ensinamentos que podem mudar sua vida espiritual para sempre. Agora vamos para a terceira palavra, a palavra que completa e consuma todo esse processo de transformação. Então, como você pode começar a viver esse amo na prática? Como você pode fazer com que seu amor por Jesus na Eucaristia não seja apenas uma emoção passageira, mas uma realidade profunda e transformadora? Primeiro, você precisa passar tempo diante do Santíssimo Sacramento. Padre Pio passava horas em adoração eucarística. Ali, na presença silenciosa de Jesus, seu coração se aquecia, seu amor crescia, sua alma se inflamava. Você não precisa fazer grandes coisas. Simplesmente vá até uma igreja onde o Santíssimo está exposto, ou mesmo onde ele está guardado no sacrário, e fique ali. Olhe para a hóstia e diga: amo o Senhor. Mesmo que eu não sinta nada agora, eu escolho amá-lo. Mesmo que meu coração esteja frio, eu quero que o seu fogo me aqueça. Repita isso quantas vezes for necessário. Não tenha pressa. O amor não se apressa. O amor se deixa envolver, se deixa consumir. E pouco a pouco, você vai perceber que algo está mudando dentro de você. Você vai começar a ter saudade da presença de Jesus na Eucaristia. Você vai querer ir à missa não por obrigação, mas por desejo ardente de estar com aquele que você ama. E quando isso acontecer, você vai entender por que Padre Pio dizia que a Eucaristia é o coração de Cristo batendo no coração do mundo. A terceira e última palavra que Padre Pio pronunciava no silêncio do coração durante a Santa Missa era: ofereço. E aqui chegamos ao ponto culminante de todo o segredo eucarístico. Porque a fé reconhece que Jesus está presente, o amor abraça esse Jesus presente, mas o oferecimento consuma a união. É aqui que você deixa de ser apenas um espectador da missa e se torna um participante ativo do sacrifício de Cristo. É aqui que você sobe ao altar junto com ele, que você se coloca sobre a cruz junto com ele, que você se oferece como vítima junto com o Cordeiro. Padre Pio dizia: na missa, o altar é o Gólgota, e eu sou vítima com o Cordeiro. Isso não era uma metáfora bonita, era a realidade mística que ele vivia. Quando dizia ofereço durante a consagração, ele estava unindo ao cálice sagrado todas as suas dores, todas as suas orações, todas as suas alegrias, e até mesmo os sofrimentos do mundo inteiro. Ele sabia que a missa não é apenas a renovação do sacrifício de Cristo, mas também a oportunidade para que cada um de nós ofereça a própria vida junto com ele. Essa é a dimensão mais profunda e transformadora da Eucaristia. Você não vai à missa apenas para receber, você vai para dar, você vai para se oferecer. E o que você oferece? Tudo. Suas alegrias e suas tristezas, seus sucessos e seus fracassos, suas feridas e suas vitórias, seus pecados arrependidos e seus esforços de conversão. Você oferece sua família, suas dificuldades financeiras, suas doenças, suas preocupações,
seus sonhos. Você oferece até mesmo às pessoas que você ama e às pessoas que você tem dificuldade em amar. Você oferece tudo, absolutamente tudo, unindo tudo ao sacrifício perfeito de Cristo. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Tudo se transforma em redenção. Suas dores deixam de ser apenas sofrimentos inúteis e se tornam cooperação com a obra salvadora de Cristo. Suas alegrias deixam de ser apenas satisfações passageiras e se tornam hinos de gratidão que sobem até o trono de Deus. Sua vida inteira ganha um sentido novo, um propósito eterno. Você entende que não está aqui por acaso, mas para ser, como Padre Pio foi, uma vítima de amor junto com o Cordeiro. Padre Pio oferecia-se especialmente pelos pecadores, pelos doentes, pelos que duvidam da fé, pelos que estão longe de Deus. Ele sabia que o sacrifício da missa tem um poder infinito de intercessão. Quando você une suas ofertas ao sacrifício de Cristo, você não está apenas fazendo uma oração comum. Você está participando do ato redentor mais poderoso que existe no universo. Você está canalizando o sangue de Cristo, que tem valor infinito, para as almas que você coloca na sua intenção. Por isso, Padre Pio vivia cada missa com tanta intensidade. Ele sabia que ali, naquele momento, ele tinha o poder de mover o coração de Deus, de obter graças impossíveis, de salvar almas que pareciam perdidas para sempre. E você também tem esse poder. Cada vez que você vai à missa e diz "ofereço", unindo suas intenções ao sacrifício de Cristo, você está exercendo um sacerdócio espiritual que poucos compreendem, mas que tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Então, a partir de hoje, quando você for à Santa Missa, não vá de mãos vazias. Leve tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você quer oferecer. Antes da consagração, coloque tudo diante do altar, interiormente. Diga: Senhor, eu ofereço junto com o seu sacrifício tudo o que tenho e tudo o que sou. Ofereço minha família, minha saúde, meu trabalho, minhas preocupações. Ofereço meus pecados arrependidos e meu desejo de conversão. Ofereço os sofrimentos desta pessoa que está doente, desta outra que está afastada da fé, daquela que está em depressão. Ofereço tudo, Senhor, para que tudo seja transformado pelo seu amor redentor. E quando o sacerdote elevar a hóstia e o cálice, você eleva junto toda a sua vida, toda a sua existência. Você se torna, naquele momento, um com Cristo. E essa união, essa oferenda, esse sacrifício de amor é o que toca de forma mais profunda o coração de Deus. É isso que fazia o céu se inclinar sobre a missa de Padre Pio. E é isso que pode fazer o céu se inclinar sobre a sua vida também. Agora você já conhece as 3 palavras: creio, amo, ofereço. Mas o verdadeiro segredo não está apenas em conhecê-las. Está em vivê-las de forma integrada, como 3 pilares de um único templo espiritual. Padre Pio não dizia essas palavras de forma separada ou mecânica. Elas fluíam naturalmente do estado da sua alma durante a missa. A fé abria a porta do seu coração, o amor acendia o fogo no seu interior e o oferecimento consumia sua alma em Deus. Eram 3 movimentos de um único ato de entrega total. E é exatamente isso que Deus espera de você quando você participa da Eucaristia. Ele não quer que você seja apenas um espectador passivo. Ele quer que você entre no mistério, que você mergulhe na profundidade do seu amor, que você se una a Ele de forma tão íntima que não seja mais possível distinguir onde termina você e onde começa Cristo. Essa é a mística eucarística que Padre Pio vivia e que ele nos ensina através dessas 3 palavras simples, mas infinitamente profundas. Pense nessas 3 palavras como os 3 degraus de uma escada que leva ao céu. O primeiro degrau, creio, é a base de tudo. Sem fé, você não consegue avançar. A fé é o que te faz reconhecer que aquilo que parece pão é, na verdade, o corpo de Cristo. Que aquilo que parece vinho é, na verdade, o sangue de Cristo. Que o altar não é apenas uma mesa, mas o Calvário onde o Cordeiro é imolado pela salvação do mundo. Quando você firma seus pés nesse primeiro degrau da fé, você está pronto para subir ao segundo. Amo. Aqui, a fé se transforma em experiência. Você não apenas acredita que Jesus está ali, você sente sua presença, você deseja estar com Ele, você arde por Ele. O amor é o que dá vida à fé. Uma fé sem amor é fria, morta, estéril. Mas quando a fé se une ao amor,
ela se torna uma chama viva que ilumina e aquece toda a sua existência. E, finalmente, o terceiro degrau. Ofereço. Aqui você chega ao topo da escada. Você não apenas crê, não apenas ama, mas você se dá completamente. Você se coloca no altar junto com Cristo. Você aceita morrer para si mesmo para que Ele viva em você. Você entende que a vida cristã não é sobre o que você recebe, mas sobre o que você dá. E nesse oferecimento total, nessa entrega sem reservas, você encontra a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Padre Pio dizia que durante a consagração, o céu se abre sobre o altar. Mas não é um céu distante, inacessível. É um céu que se torna presente aqui e agora, neste momento, neste lugar. E você pode experimentar isso. Quando você une essas três palavras, creio, amo, ofereço, no seu coração durante a missa, você está criando as condições para que o céu se abra também sobre você. Você está sintonizando sua alma com a frequência do divino. Você está abrindo as portas do seu coração para que o Espírito Santo entre e tome posse de toda a sua vida. E quando isso acontece, a missa deixa de ser apenas um ritual religioso e se torna aquilo que ela realmente é. O momento mais importante da sua semana. O encontro que dá sentido a todos os outros momentos. A fonte de onde você tira força para viver, amar, perdoar, recomeçar. Padre Pio celebrava a missa como se fosse a primeira e a última da sua vida. Com esse mesmo fervor, com essa mesma intensidade, com esse mesmo amor. E você também pode viver assim. O segredo está em não deixar que essas três palavras se tornem apenas mais uma fórmula devocional que você repete sem pensar. Deixe que elas desçam do seu intelecto para o seu coração, e do seu coração para toda a sua vida. Quando você diz creio, deixe que essa fé se manifeste na forma como você vive, como você trata as pessoas, como você enfrenta as dificuldades. Quando você diz amo, deixe que esse amor transborde para todos ao seu redor, especialmente para aqueles que são mais difíceis de amar. Quando você diz ofereço, deixe que essa atitude de oferecimento marque cada escolha que você faz, cada palavra que você pronuncia, cada ação que você realiza. Assim, você não estará vivendo o segredo eucarístico apenas durante a missa, mas em cada momento do seu dia. Você se tornará uma Eucaristia viva, um tabernáculo ambulante onde Cristo habita e age através de você. E essa é a verdadeira santidade. Não fazer coisas extraordinárias, mas fazer as coisas comuns de forma extraordinária, com fé, amor e espírito de oferecimento. Uma das características mais marcantes das missas celebradas por Padre Pio era o silêncio. Não um silêncio vazio ou desconfortável, mas um silêncio denso, carregado de presença. Um silêncio que falava mais alto que 1000 palavras. As pessoas que participavam dessas missas diziam que se sentia como se o tempo parasse, como se o céu descesse sobre a terra, como se cada segundo fosse uma eternidade de amor. E esse silêncio era fruto das três palavras que Padre Pio vivia no coração. Porque quando você verdadeiramente crê, ama e oferece, você não precisa de muitas palavras. Você simplesmente está ali, presente, absorvido pelo mistério. Padre Pio passava longos minutos em silêncio durante a consagração, com os olhos fixos na hóstia elevada, lágrimas correndo pelo rosto, completamente alheio a tudo o que acontecia ao redor. Ele estava em outro lugar, estava no Calvário, estava aos pés da cruz. Estava mergulhado na contemplação do amor infinito de Deus que se faz pequeno, vulnerável, totalmente entregue. Você vive num mundo barulhento, um mundo onde o silêncio é visto como algo a ser evitado, preenchido, eliminado. Você está constantemente bombardeado por estímulos, informações, ruídos. Até mesmo nas igrejas, às vezes, parece que as pessoas têm medo do silêncio. Mas Padre Pio nos ensina que é justamente no silêncio que Deus fala mais claramente. É no silêncio do coração que você consegue ouvir sua voz suave e delicada. É no silêncio da adoração que você consegue perceber sua presença real e transformadora. Por isso, quando você for à missa, resista à tentação de preencher cada momento com pensamentos, distrações ou preocupações. Faça como Padre Pio fazia. Deixe que o silêncio envolva sua alma. Deixe que ele penetre em você como a luz do sol atravessa uma janela aberta. E nesse silêncio, pronuncie interiormente as três palavras: creio, amo, ofereço.
Deixe que elas ecoem no vazio do seu coração, criando um espaço sagrado onde Cristo pode entrar e fazer morada. O silêncio que Padre Pio vivia durante a missa não era passivo. Era um silêncio ativo, cheio de amor, cheio de adoração, cheio de entrega. Era o silêncio de quem está tão absorvido pelo objeto da sua contemplação que não consegue dizer nada, apenas ficar ali, maravilhado, apaixonado, consumido. É como o silêncio de dois amantes que se olham nos olhos e não precisam de palavras para se comunicar. É como o silêncio de uma mãe que embala o filho nos braços e simplesmente o contempla com infinita ternura. É como o silêncio da natureza diante do pôr do sol, quando tudo parece parar para admirar a beleza do Criador manifestada na criação. Esse é o tipo de silêncio que você deve buscar na Eucaristia. Um silêncio que não é vazio, mas transbordante. Um silêncio que não é ausência, mas presença plena. Um silêncio onde Deus pode trabalhar em você, transformá-lo, curá-lo, santificá-lo. Padre Pio dizia que na Eucaristia, Deus fala com o silêncio e responde com o fogo. Deixe que esse fogo consuma tudo o que não é de Deus em você. Praticamente, como você pode cultivar esse silêncio na sua vida eucarística? Primeiro, chegue à igreja alguns minutos antes da missa começar. Use esse tempo para se recolher, para acalmar seu coração, para afastar as distrações do mundo. Olhe para o sacrário ou para o altar e diga interiormente: Senhor, aqui estou. Quero estar presente para o Senhor, assim como o Senhor está presente para mim. Durante a missa, especialmente nos momentos mais importantes como a consagração e a comunhão, resista à tentação de deixar sua mente vagar. Fixe seu olhar interior em Jesus. Imagine-se aos pés da cruz, como Maria e João estavam. Deixe que as 3 palavras, creio, amo, ofereço, se tornem o ritmo da sua respiração espiritual. E depois da comunhão, não saia correndo da igreja. Fique ali mais alguns minutos. Agradeça, adore, silencie. Deixe que Jesus, que acabou de entrar no seu coração através da Eucaristia, se acomode ali, tome posse de você, transforme você. Esse silêncio pós-comunhão era sagrado para Padre Pio. Era o momento do encontro mais íntimo, da união mais profunda. Não desperdice esse momento. Ele é um tesouro que Deus está oferecendo a você. Padre Pio tinha uma devoção profunda a Maria Santíssima e ele via nela o exemplo perfeito de como viver a Eucaristia. Maria foi o primeiro sacrário. Foi no seu ventre virginal que o Verbo se fez carne pela primeira vez. Foi ela quem carregou Jesus não por alguns minutos após a comunhão, mas por 9 meses completos, em união total, absoluta, perfeita. E durante toda a sua vida, Maria continuou sendo um tabernáculo vivo, uma presença eucarística ambulante. Ela estava com Jesus no Calvário, junto à cruz, participando do seu sacrifício de forma única e incomparável. Padre Pio dizia: durante a missa, o Calvário se torna presente, e eu estou com Maria, de pé, junto à cruz. Ele não celebrava sozinho, celebrava em união com Nossa Senhora, aprendendo dela como viver plenamente o mistério eucarístico. E o que Maria nos ensina sobre as 3 palavras? Ela nos ensina tudo. Quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela seria a mãe de Deus, a primeira coisa que ela fez foi crer. Ela não entendeu como aquilo seria possível, mas ela creu. Seu fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, é o maior ato de fé já pronunciado por um ser humano. Maria nos ensina que crer é dizer sim a Deus mesmo quando não se compreende, mesmo quando tudo parece impossível. É abandonar-se totalmente nas mãos do Pai, confiando que Ele sabe o que faz e que seus planos são sempre para o nosso bem. Esse mesmo fiat você deve pronunciar diante da Eucaristia. Quando você diz creio, você está repetindo o sim de Maria. Você está abrindo seu coração para que Cristo se faça presente em você, para que Ele nasça em você, para que Ele viva através de você. E assim como Maria não ficou apenas em Nazaré depois da encarnação, mas saiu correndo para servir sua prima Isabel, também você, depois de receber Jesus na Eucaristia, deve sair para levar sua presença ao mundo. Maria nos ensina também sobre o amo. Ninguém amou Jesus como Maria o amou. Seu amor não era sentimental ou superficial, era um amor que abraçava a cruz, que aceitava o sofrimento, que permanecia fiel até o fim. Aos pés da cruz, quando todos os apóstolos fugiram, menos João, Maria estava lá, de pé, firme.
sofrendo com ele, mas sem abandoná-lo. Seu coração estava sendo traspassado pela mesma lança que traspassou o coração de Jesus, como Simeão havia profetizado. Ela estava vivendo de forma perfeita aquilo que Padre Pio nos ensinou. Amar é deixar que o sangue do Cordeiro circule em seu coração. Quando você diz amo diante da Eucaristia, você está se unindo ao amor de Maria. Você está pedindo que ela lhe ensine a amar como ela amou, totalmente, sem reservas, sem condições. Você está deixando que ela forme seu coração segundo o coração de Jesus, para que você possa amá-lo com a mesma intensidade, a mesma pureza, a mesma fidelidade. E, finalmente, Maria nos ensina sobre o ofereço. No Calvário, ela ofereceu seu filho pela salvação do mundo. Ela poderia ter se rebelado, poderia ter gritado contra a injustiça, poderia ter tentado impedir o sacrifício, mas ela não fez nada disso. Ela ofereceu. Ela uniu seu sofrimento de mãe ao sofrimento redentor do filho. Ela cooperou com o plano de salvação de forma ativa e consciente. Por isso, a Igreja a chama de corredentora. Não porque ela tenha redimido da mesma forma que Cristo redimiu, mas porque ela participou de forma única dessa redenção, oferecendo tudo o que tinha de mais precioso, seu Filho amado. Quando você diz ofereço durante a missa, você está imitando Maria. Você está colocando sobre o altar tudo o que você tem de mais valioso: seus filhos, sua família, sua vida, seus sonhos, suas dores. E você está confiando que Deus transformará tudo isso em bênção, em graça, em vida eterna. Padre Pio via em Maria o espelho perfeito da Eucaristia. Como ela, ele aprendeu que o verdadeiro amor não fala muito, apenas está, oferece e adora. O segredo eucarístico de Padre Pio não termina quando você sai da igreja. Ele se prolonga na vida. Ele transforma cada momento comum em momento sagrado. Ele faz de cada ação, por mais simples que seja, uma continuação da missa. Padre Pio convidava os fiéis a fazer de cada ato uma Eucaristia viva. Ele dizia: quando sofres, une-te a Jesus. Quando amas, imita-o. Quando crês, oferece tudo. Isso significa que as 3 palavras, creio, amo, ofereço, não devem ficar confinadas ao momento da missa. Elas devem se tornar a respiração da sua alma, o ritmo do seu coração, a essência de quem você é. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade, diga: creio que Deus está comigo e que Ele nunca me abandona. Cada vez que você encontra alguém, especialmente alguém difícil de amar, diga: amo esta pessoa como Jesus a ama, vendo nela a imagem de Deus. Cada vez que você realiza uma tarefa, por mais banal que seja, diga: ofereço este trabalho, este cansaço, este esforço, unindo-o ao sacrifício de Cristo. Assim, você transforma o dia comum em sacramento. Pense na sua rotina diária. Você acorda, toma café, vai trabalhar ou cuida da casa, enfrenta problemas, conversa com pessoas, resolve situações. Tudo isso pode parecer muito distante da mística eucarística de Padre Pio, mas não é. Padre Pio nos ensina que não existe separação entre o sagrado e o profano quando você vive com as 3 palavras no coração. Quando você escova os dentes pela manhã, pode dizer: ofereço este novo dia ao Senhor. Quando você prepara o café da manhã para sua família, pode dizer: amo o Senhor servindo aqueles que o Senhor me confiou. Quando você enfrenta um chefe difícil no trabalho, pode dizer: creio que o Senhor me dá força para suportar esta cruz com paciência. Veja como tudo muda de perspectiva. Você não está mais apenas cumprindo obrigações ou sobrevivendo ao dia. Você está vivendo uma vida eucarística, uma vida oferecida, uma vida que tem sentido eterno porque está unida ao sacrifício de Cristo. Cada respiração pode se tornar oração, e cada dor, um altar. Padre Pio tinha uma expressão que ele repetia frequentemente: a vida é uma missa contínua. Ele não estava falando metaforicamente. Ele estava descrevendo a realidade da vida cristã autêntica. A missa não é um parêntese na sua vida, um momento isolado que você vive no domingo e depois esquece o resto da semana. A missa é o centro de onde tudo irradia e para onde tudo converge. Você vai à missa no domingo para renovar suas forças, para receber Jesus na Eucaristia, para se unir ao seu sacrifício. E depois você sai para viver aquela missa durante toda a semana. Cada vez que você perdoa, está vivendo a missa. Cada vez que você serve, está vivendo a missa.
Cada vez que você escolhe o bem mesmo quando o mal parece mais fácil, está vivendo a missa. E quando você volta no domingo seguinte, você traz tudo isso, todas as suas vitórias e derrotas, todas as suas alegrias e tristezas, e oferece novamente ao Pai, unindo tudo ao sacrifício perfeito de Cristo. Esse é o ciclo da vida eucarística. Esse é o segredo que Padre Pio viveu e que ele quer que você também viva. Quero te dar um desafio prático para esta semana. Toda manhã, ao acordar, antes mesmo de sair da cama, faça o sinal da cruz e diga as 3 palavras: creio, amo, ofereço. Creio que este dia vem das mãos de Deus e que Ele estará comigo em cada momento. Amo o Senhor e quero amá-lo em todas as pessoas e situações que encontrarei hoje. Ofereço este dia inteiro, com tudo o que Ele trouxer, unindo-o ao sacrifício de Cristo na cruz. Durante o dia, sempre que você se lembrar, repita essas 3 palavras interiormente. Especialmente nos momentos difíceis, quando sentir raiva, tristeza, cansaço ou desânimo. Pare por um instante, respire fundo e diga: creio, amo, ofereço. À noite, antes de dormir, agradeça a Deus pelo dia que passou e ofereça a Ele também o seu descanso, suas horas de sono, seus sonhos. Viva assim por uma semana inteira, e você vai perceber uma transformação profunda acontecendo em você. Sua vida começará a ter um sabor diferente, um sabor de eternidade, um sabor de Eucaristia. Chegamos ao final desta jornada pelo segredo eucarístico de Padre Pio, mas na verdade este é apenas o começo. O começo da sua nova forma de viver a missa, de viver a fé, de viver a vida. Você recebeu um tesouro precioso hoje. 3 palavras simples, mas carregadas de poder transformador. Creio, amo, ofereço. Essas são as palavras que tocaram o coração de Deus quando pronunciadas por Padre Pio. Essas são as palavras que abriram o céu sobre o altar durante suas missas. Essas são as palavras que transformaram um simples frade capuchinho em um dos maiores santos da história da Igreja. E essas mesmas palavras podem transformar você, podem fazer de você aquilo que Deus sonhou quando te criou. Um santo, uma alma que arde de amor por Ele, uma vida oferecida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Mas isso só acontecerá se você não deixar que essas palavras fiquem apenas na sua memória. Você precisa deixá-las descer até o seu coração e de lá transformar toda a sua existência. Não espere um momento perfeito para começar. Não espere estar com o coração mais preparado, a fé mais forte, a vida mais organizada. Comece agora. Comece hoje. Comece na próxima missa que você participar. Chegue alguns minutos antes, como falamos. Prepare seu coração no silêncio. E quando a missa começar, viva cada momento com intensidade, com presença, com amor. Durante a consagração, quando o sacerdote elevar a hóstia, olhe para ela com fé viva e diga do fundo da alma: creio que ali está Jesus, meu Senhor e meu Deus. Deixe que seu coração se abra e diga: amo o Senhor com todo o meu ser, e quero amá-lo cada vez mais. E ofereça tudo. Ofereço minha vida inteira, junto com o Senhor, pela salvação do mundo e pela conversão dos pecadores. Faça isso, e você verá como a missa se transforma. Você verá como sua vida se transforma. Você verá como seu coração, antes frio e distante, começa a arder com o mesmo fogo que ardia no coração de Padre Pio. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Padre Pio continua intercedendo por você no céu. Nossa Senhora está ao seu lado, como esteve ao lado de Padre Pio, ensinando-lhe a viver a Eucaristia